Olá, bem-vindo à Complexidade, aula 15. Hoje a ideia é o seguinte, eu quero acabar redes, acabar com a ideia, a parte de redes que está meio confusa, mas daqui a pouco a gente normaliza tudo de novo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre a apresentação. Está meio confuso, software para lá, para cá, mas aí eu preparei os slides que eu já botei inclusive no Google Drive, explicando como é que vai ser isso. Aí eu quero fazer isso, aí eu vou mexer com uma rede um pouco, e daí, se der tempo, a gente já até começa um pouco com Power Laws. Aula que vem, o que eu vou fazer é o seguinte, aula que vem, vamos ver o paper do Hausmann e Hidalgo, naquele espírito de não ter só essas aulas sobre os conceitos e os instrumentos, tem umas aulas, aula passada a gente já teve uma sobre o paper de bancadas, e vamos ver, porque o paper do Hausmann e Hidalgo essencialmente é um paper de redes, eles usam redes bipartites de países e produtos, uma rede de países e produtos, e é interessante que é um dos melhores coisas que já foi feitas em complexidade em economia. Complexity Economics é esse negócio deles. É interessante que aqui no Brasil é um pouquinho polêmico até, porque eu não sei quanto que vocês acompanham, eu não acompanho muito, eu tento evitar a mídia social, muito assim, mas eu vou no Twitter, especialmente porque lá às vezes você vê coisas, pegar twitters de economistas, e no Brasil é interessante essa ideia de complexidade e em particular a teoria do Hausmann e Hidalgo tem uma certa controvérsia, porque tem no Twitter, pelo menos entre economistas, tem os liberais, né, as pessoas que são que o governo não deve intervir, e eles têm uma briga com os outros que são pró, especialmente a dimensão que eu estou falando é pró política industrial, que o governo deve ter política industrial. Então, os liberais são que política industrial no Brasil não dá certo, é corrupção, vai ser pior, se mexer é pior, e os outros que o problema do Brasil é que não tem uma política industrial. E aí o interessante é o seguinte, é que esse pessoal, inclusive o Paulo Gala, que é um cara, ele, assim, um cara de complexidade, ele diz assim, eu dou complexidade, ele tem umas publicações de complexidade, e eles interpretam o resultado do Hausmann e Hidalgo, que a gente vai ver na aula passada, querendo dizer que você deve ter política industrial, que é fundamental que o governo faça política industrial para atingir complexidade econômica. Porque complexidade econômica, o país tem que exportar produtos e tem que ser produtos complexos, produtos... A gente vai ver exatamente o que quer dizer isso. E o outro pessoal, os mais liberais... Então, esse que eu acho é uma pena que aconteceu isso. Que daí os outros, que eu gosto muito, eu me identifico muito mais com eles do que com esses aqui, mas eles... Pelo que eu entendi, eu acho que isso é muito comum em academia, as pessoas brigam e você acha que as brigas são sobre ideias, mas na verdade as brigas não são sobre ideias, as brigas são pessoais. Eu não gosto da sua cara, você não gosta de mim, da minha, e aí primeiro a gente briga por razões pessoais e depois as ideias, já que eu briguei com você, eu não gosto das ideias que você gosta e você não gosta das ideias que eu gosto. Então os liberais, eu acho que em algum momento tiveram brigas muito grandes uns com os outros, e aí os liberais não gostam de economia, essa parte do Hausmann e Hidalgo. Eu sempre postando comentários sarcásticos, e a complexidade, assim, a complexidade vai resolver tudo. Mas é uma pena, porque eu sinto que não é a ideia em si, tá? Então é uma coisa pessoal. Em todo caso, vamos ver, a gente vai ver esse paper na próxima aula. O paper está no programa eles têm assim várias publicações. Mas o que eu quero ler no PNAS, no Proceedings of the National Academy of Science, que é bom que eles são curtinhos, eles são bem resumidos, e aí tem todo o suplemento, o material suplementar, que várias páginas. Para a gente é bom aqui mais curto, né, uma aula só, e chama The Building Blocks of Economic Complexity. Tá? Muitos de vocês já ouviram falar, mais de uma vez já surgiu isso aqui, mas vale a pena a gente ver. Tá? Então, hoje, deixa eu ir lá para... Professor. Pode falar. Eu
preparei uma apresentação para hoje, não sei se vai dar tempo, mas se der. Não, com certeza. É sobre uma apresentação de redes. Sobre redes, é. Ah, então A ótimo. gente tinha falado Eu falei de brincadeira aquela hora e você fez, então. Ah, achei que era verdade, pô. Tá ótimo. Vamos fazer logo de cara, então. Aí. Tá, Então, beleza. deixa eu abrir aqui. Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Tá aparecendo aí o PowerPoint? Tá. Tá, então, vou tentar ser um pouco mais breve, então, se tiver questão de tempo. Mas teve um trabalho que eu fiz lá no meu estágio. A gente analisou o panorama de produção científica da bioeconomia no Brasil e no mundo. Aonde? O estágio é onde? No CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. É tipo um think tank ligado ao MCTI, assim. Uhum. Daí, a gente está trabalhando na agenda de, entre outros, de bioeconomia, e a gente fez esse estudo. Daí, o que a gente notou é que a gente foi fazer essa análise, só que no número de publicações, com o termo bioeconomia, a quantidade de produções científicas ainda é relativamente baixa, porque a gente obteve aqui tipo 1.600 só para toda a base de dados do Web of Science. Daí, para acessar uma amostra representativa das publicações em bioeconomia, a gente construiu uma metodologia com base em similaridade semântica entre as publicações extraídas da Web of Science, considerando os abstracts das publicações e o conjunto de palavras-chave dos autores e das revistas. Daí, essa aqui foi a definição de bioeconomia que a gente usou. Acho que não importa muito, assim. Mas tá aí. Daí, a metodologia que a gente usou para a criação da rede de publicações foi baseada nesse método Snowball, que foi desenvolvido lá no CGE, que ele é empregado para gerar expressões de busca que permitam identificar produções científicas relacionadas a uma expressão nova e abrangente, como bioeconomia, porque, tipo, apesar de ser um tema já não tão novo, ele ainda não é explicitamente citado, mas tem várias publicações feitas na área e que não são diretamente, não fazem uma referência direta a ele. Daí o que a gente fez foi pegar esses resultados aqui da primeira rede, com o que tinha vindo da Web of Science. Daí a gente pegou os pares de palavra-chave que mais apareciam dentre essas publicações e refez a pesquisa, utilizando esses pares. Daí a gente obteve depois uma outra amostra gigante de dados, que não dava nem para tratar assim, de tanta coisa que era. E daí, dentre esses dados, a gente pegou os trios de palavras-chave mais comuns. E aí, dentre esses trios, a gente pegou as 7 palavras-chave que mais apareciam, que foram essas 7 aqui, biomass, biofuel, etc., para poder fazer a pesquisa. Daí a gente refez, usando essa combinação 3-3, essas 7 palavras-chave, e tivemos aí 20 mil e poucas publicações. Daí a gente comparou esse resultado com a rede inicial, e aí descartou as publicações que não estavam conectadas com a rede inicial. Daí, no final das contas, a gente acabou com 4.600 publicações. Daí, a gente fez alguns cálculos de rede, modularidade, centralidade, autovetor, tará, e exportamos os dados para esse outro software lá do CGE, InsightNet Browser, e depois que ele é mais fácil de mexer para analisar a rede, e depois para o Excel para interpretar melhor os dados. Eu até tentei baixar o GEF, isso aqui tudo foi feito no GEF, essa parte inicial. Depois no InsightNet Browser e no Excel. Eu não consegui baixar, então eu só vou conseguir mostrar as fotinhos para vocês. Daí o resultado foi essa rede aí, que foi
separada com base tipo, com relação à classe de modularidade da rede, que é uma medida da estrutura da rede, que mede a força da divisão entre como é que é? Comunidades. Tipo assim, oi? Comunidades. Isso, das comunidades. Daí, tipo, se você tem uma rede com uma classe de modularidade alta, você vai ter os clusters vão ter muitas ligações entre si, mas poucas ligações com os outros clusters. E é o caso dessa rede aqui, que ela tem conexões densas entre os nós dentro dos seus módulos, mas a conexão entre as outras redes é bem esparsa. Daí, essa aqui foi a rede que a gente obteve, e aqui a gente tem as palavras-chave mais comuns da rede. Daí a análise dessas palavras-chave aponta alguns indicativos relevantes, tipo, por exemplo, em primeiro lugar a gente tem biomassa, que de fato é a base, né, da bioeconomia, que propõe trazer novas matérias-primas de base biológica para a produção de energia e bioprodutos. Enfim, depois sim, aqui outros temas comuns, tipo biofuel, bioenergy, que são temas bastante comuns em bioeconomia, se pegar lá a definição inicial ia dar para ver isso, que está relacionado à produção de energia, entre outros. Aí a gente fez uma análise mais específica, mas eu nem vou passar por isso não. Daí aqui mostram os 15 países que mais publicaram, segundo a rede gerada, e é interessante notar que, tipo, aproximadamente 48% das publicações foram feitas em parceria com outros países. O Brasil ficou em 11º em número de publicações e comparou aproximadamente 42% das publicações do Brasil foram em comparação com outros países. Daí a gente separou a rede em clusters, né, temáticos, com base nos resultados de similaridade semântica. E aí a gente pegou os 25 maiores grupos, e aí dentro desses 25 maiores grupos a gente analisou os 15 mais coesos, que foram esses que estão colocados aqui. Biomassa, biogás, gramíneas, etc. Daí, como é que como é que você interpreta assim essa rede? Cada nó representa uma publicação e cada nó possui informações sobre essa publicação, por exemplo, país de origem, autores, instituição, e principalmente as palavras-chave e o abstract da publicação. Daí, um nó vai se conectar ao outro se eles tiverem uma ou mais palavras-chave em comum. E quanto mais palavras-chave em comum, mais forte vai ser a ligação entre os nós. Daí, como a modularidade dessa rede é muito alta, você vê que ela não tem muitas conexões fortes entre cada um dos clusters. Mas dentro deles, as conexões são muito fortes, porque eles estão tratando justamente do mesmo tema. Mas a gente pode ver que, por exemplo, que tipo, esse 7, número 7 e o 3, tem uma conexão assim até que evidente. Por quê? Porque o 7 fala de biochar, que é carvão vegetal, e o 3 é gramíneas. Por que isso? Porque algumas espécies de gramíneas são usadas como insumo para a produção de biocarvão. Aí você tem, sei lá, o 3 e o 13 aqui também. O 13 é Miscanthus e Giganteus, são 2 gêneros de gramíneas. Então, obviamente que elas vão estar conectadas, porque nesse 3 aqui tem publicações falando de Miscanthus, Giganteus e vice-versa. E assim vai. Você pode ir notando essas relações entre as redes. Aí, sei lá, você tem o 12 e o 9 aqui, torrefação e palha. Palha é tipo cana, bagaço de cana, essas coisas que passam por processo de torrefação para a produção de biocombustíveis.
É, daí, o que mais? Acho que assim, foi legal analisar esses clusters, porque deu para identificar vários segmentos, né, da bioeconomia, principalmente aqueles associados à produção e processamento de matérias-primas renováveis, né? Porque, desses 15 aqui, 9 estão diretamente associados a matérias-primas renováveis, e os outros 6 estão relacionados a temas como bioprodutos, processamentos e economia circular. E isso acaba reforçando a ideia que a principal dimensão da bioeconomia está relacionada com a substituição de matérias-primas fósseis para renováveis. E também, tipo, essa caracterização que a gente fez, ela não foi exaustiva, porque ela só abrangeu 42%, esses 15 clusters são só 42% da rede. Então, inclusive, tem outros clusters aqui, menorzinhos, que estão tratando de outros temas, tipo biodiesel, cana-de-açúcar, só que eles não formaram, eles não ficaram grandes o suficientes para a gente selecionar eles para depois caracterizá-los. Daí, a gente, inclusive, depois também fez uma análise para os 5 países que mais publicaram, e foi legal fazer isso porque deu para notar a influência das características regionais que exercem sobre as pesquisas que cada país conduz nesse tema. Aí eu não vou fazer, eu só vou falar um pouquinho sobre essas influências para o Brasil, porque acho que não vem ao caso falar dos Estados Unidos e Itália, etc. Mas vai dar para entender aqui. Senão também ia ficar delongando muito, se vocês quiserem, depois eu posso mandar o link da apresentação. Aí aqui está a evolução das publicações dos 11 países que mais publicaram, né? O Brasil é o 11º, e dá para ver que a partir de 2016 tem uma tendência de rápido crescimento de publicações brasileiras no tema, né? Aí aqui estão as palavras-chave mais presentes nas publicações brasileiras. Deu para notar um foco na área de produção de biocombustíveis, bioenergia, principalmente a partir da biomassa de cana-de-açúcar. Inclusive, isso onde a produção científica brasileira nessa rede está mais presente, na produção a partir de cana-de-açúcar, nesse cluster 9 aqui. Cadê? Fala de palha, mas palha abrange, dentre outros, cana-de-açúcar. O Brasil é o que mais tem publicações nesse cluster. Aí, opa, eita, pulei demais. Aí as outras publicações brasileiras ficaram meio espalhadas na rede gerada, então acho que o foco mais evidente mesmo é a produção a partir de cana-de-açúcar. Aí a produção brasileira assim não é tão... É o 11º país que mais publicou, e a gente teve 5% mais ou menos das publicações nessa rede. Daí esses aqui são os países que mais colaboraram com o Brasil: Estados Unidos em primeiro lugar, Portugal, Inglaterra, depois esses outros países aí, praticamente todos europeus. Daí aqui a gente vê as 15 organizações que mais publicaram no Brasil, e é interessante ver que 12 das 15 são universidades federais estaduais, aí mostrando a importância, né, mais uma vez, das universidades para a produção científica. Ainda tem também aqui instituições de pesquisa, o Embrapa, a Embrapa e o CNPEM, que acho que é Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que também está atuando fortemente no tema da bioeconomia. Aí, por fim, a gente tem a distribuição aqui por estado, deixando claro a supremacia da região sudeste, principalmente do estado de São Paulo, na produção científica sobre a bioeconomia. Daí, acho que é interessante assim, pensar que o Brasil é um país muito biodiverso, só que a produção está muito concentrada em alguns poucos polos. Então, seria interessante, por exemplo, isso acaba talvez evidenciando a necessidade, não sei, de mais instituições de pesquisa, de ciência, tecnologia e inovação em outras regiões além da Sudeste, né? Talvez mais no Norte, que é onde tem, inclusive, a maior biodiversidade do mundo. Então, é isso.
eu tinha para falar. Se tiverem alguma dúvida. Ok, obrigado. Eu achei bonita a sua rede. Se você não me falasse nada, eu ia achar que era uma rede de Covid, porque tem uns ali que parecem Covid direitinho. Uns vírus, assim. Esses que estão na borda, eles não estão conectados ou são pouco conectados? Eu acho que eles têm, tipo, uma conexão e ela é tão fraquinha que nem dá para ver, assim. Ela tá quase que invisível. Sabe o que me ocorre com uma coisa que talvez seria interessante fazer com isso? É fazer o seguinte, se diz assim, você tem assim os principais temas nas publicações. Então, o primeiro tema, ele está em 30%, né, aí outro tem 20 e tanto. Aí você podia comparar isso com o quanto da energia renovável total está em cada um. E você esperaria que deveria bater mais ou menos, né? Se as pessoas estão escrevendo se biomassa é o principal, tem muita publicação sobre biomassa. Mas aí, se tiver algum que não está compatível, por exemplo, tem muita publicação, mas ele não é o peso dele na matriz bioenergética não é tão grande, talvez isso seria uma predição que ele vai crescer, porque, né, as pessoas estão escrevendo a respeito e daí estão escrevendo que provavelmente tem algum interesse, as pessoas perceberam alguma coisa e talvez ele vai crescer. Era uma ideia de para que serviria esse tipo de coisa. Falar isso com o pessoal. Mais alguma coisa aí, gente? Dúvidas? Se quiserem, eu posso mandar o link também da publicação aí para se alguém tiver interessado. É bom. Mas acho que é basicamente isso que tinha para saber. Tá bom, obrigado. Então, pode fechar a tela. Então tá. Foi ótimo ter tido essa apresentação agora, porque até agora estava meio confuso, agora já teve um exemplo de coisa. E eu quero deixar um pouquinho mais claro, então, como é que é para ser. Já fizeram da ABM, então é o mesmo tipo. E aí eu resolvi o seguinte, como é mais complicado assim, online e tudo, em vez de fazer uma apresentação de uma rede e de um Power Law, cada pessoa só precisa fazer ou um ou outro, tá? Você faz ou um, porque eu já quero entrar em Power Law hoje, estou vendo que não vai dar, porque eu me atrasei aqui, mas na próxima aula, talvez a gente já entre em Power Law, tem o paper do Hausman e Hidalgo, mas talvez já entre lá. E daí mais uma aula e aí a gente já mata, e eu quero já começar a entrar mais nos papers. Então, cada um vai ter que apresentar uma rede, um Power Law, e lembra que você pode fazer em duplas, se quiser. É bom as de duplas, que às vezes a gente aprende mais fazendo em dupla do que escrevendo sozinho. Então, o que você pode fazer, então? A gente já teve um exemplo, esse é um bom exemplo, mas o João já tinha algo feito, né? Eu pensei, eu nunca mexi com redes, o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que você pode fazer é usar um dos programas. Tem o Gephi, que eu vou usar ele hoje, mas aí tem os outros dois que eu mexi, eu optei por um, depois mudei para o outro, depois desisti dos dois, mas de repente você consegue e gosta deles, dá para usar lá. E o bom deles é que eles já têm algumas bases de dados dentro, então às vezes você não precisa nem procurar, às vezes é chato descobrir como é que importa, então alguns já têm. E além disso, eu botei aqui vários repositórios que existem de base de dados. Então, isso é bem fácil achar. Você só procurar no Google. Não precisa. É bom não pegar essas bases de dados gigantes que eles têm hoje em dia, com milhões de coisas que às vezes é um pouquinho mais difícil de mexer. Mas tem muitos desses repositórios. Claro que alguns deles eles têm os dados no formato deles, que é meio chato. Mas geralmente é fácil transformar em TXT ou CSV, alguma coisa assim. Outra opção
Vai aqui no Complexity Explorables. Esse eu mostrei já umas 2 vezes para vocês. Eles têm uma seção inteira que é de Network Science. E tem os 7 modelos lá. Então, aqui é que nem NetLogo, já tá programado lá. Inclusive, aqui é mais moderno do que o NetLogo. Você tem os sliders, os botões. Você interage basicamente contar uma história. Bastante deles que eu vi são de epidemiologias, de vírus, que já eram antes do Covid, mas agora com interesse maior ainda. Então, de repente, essa é uma... E, basicamente, o que você vai fazer é contar a história. O que ele está modelando, o que é rede, qual que é as conexões, qual é a estrutura da rede, o processo gerador, esse tipo de coisa. Então, essa é uma opção, é bem fácil fazer, né? Outro é no próprio NetLogo. O NetLogo tem uma seção inteira de redes. O Preferential Attachment, nós já tivemos uma apresentação, mas tem os outros. Tem outros aqui. E, além disso, eu procurei nos outros para ver se tinha umas redes, e pelo menos um outro tem. Eu nunca tinha visto esse aqui, até parece ser interessante. Eu vi hoje de manhã, não sei exatamente o que é, mas as propriedades de linguagem. Né? Linguagem é uma coisa interessante que linguagem só serve se eu sei falar e você sabe falar também, tem conexão. Então, não sei o que é isso, mas talvez seja alguma coisa interessante. Então, essa é uma possibilidade, a NetLogo você já sabe usar. Isso aqui, por acaso, eu descobri isso hoje também. Isso é um site que vem... Acho que eles estão querendo que você compre uma assinatura, mas eles permitem você usar Get Started for Free. Você faz redes... Beautiful Node Link Charts, eles chamam Beautiful Node Link Charts. Olha o nome, florescer. E tem lá, pelo que eu vi, tem lá dentro algumas coisas já programadas. Então, você pode programar sua rede, pode importar dados, e não tem programação, não tem... é para ser fácil de usar, eles querem que empresas usem isso aqui, funcionários de empresa, entendi. A CNN usa, acho que isso aí para fazer gráfico. Esse Flourish aqui? Aham. Vi num gráfico hoje. E aí eu vi, era um gráfico sobre Covid, e aí tinha esse símbolozinho deles, eu acho que era por causa do Covid. Só que, Sim. na verdade, é a logo dos caras. É uma flor, né? Acho. E aí esse aqui é outro, também por acaso. Daí quando eu fui ver, tem vários desses. Então isso são ideias. E eu botei sempre o link em cima ali. Dá pra... Outra ideia que eu pensei é a seguinte, tem vários papers sobre teoria de redes, com alguns resultados famosos. Botei 2 exemplos aqui. Esse aqui está no livro do Barabás, ele tem aquele negócio de performance e sucesso. E geralmente o que está no livro dele é baseado num livro. Então, esse aqui é baseado nesse paper que ele escreveu com um cara aqui embaixo. Ele pegou jogadores de tênis e viu quanto a performance, tem uma medida de performance, quantos jogos cada jogador de tênis ganha. Mas daí ele comparou com o Wikipedia. Quão famoso você é. Então, tem performance e tem sucesso. O Wikipedia é sucesso, ganhar jogo é performance. E eles mostram, então, uma relação... O nome do paper é alguma coisa assim, performance e sucesso, não sei. Então, no fundo, pode ser até parecido, o que tem a ver com redes, mas é redes no final. Não precisa nem mostrar uma rede, mas só a história já é interessante. O Barabás tem que ele faz com arte, a mesma ideia de sucesso e performance, porque tênis é uma área em que performance é mensurável. Você ganha jogos, você marca pontos, você dá aces, essas coisas. Em arte, não é mensurável. Isso aqui pode ser a maior obra de arte, uma obra de arte do mundo está aqui na minha mão e não tem razão nenhuma para ser. E aí, mas tem o sucesso, é você ser convidado para ir para as grandes galerias. Então, eles fazem a rede de quem vai em qual galerias e artistas e galerias. Então, se ia contar... Claro que isso deve ser bem complicado quando você vai ver, eu sou um paper na Science, mas né, a principal revista total de todas as ciências juntos. Mas sempre o importante é contar a história, né? A gente vai ver assim, que tipo de tema em complexidade, em redes,
que ideias, que conceitos você está usando. A gente não está preocupado em pegar muito só do detalhe técnico. E aqui, finalmente, uma outra que eu pensei também, é se mencionei esse paradoxo, talvez seja um paradoxo. Aqui o paper em Sociologia, American Journal of Sociology, lá de 1951, 91, que os seus amigos têm mais amigos do que você. Então, é uma questão de redes, isso, e aqui uma versão nova. Acho que eu mencionei isso outro dia também, um paper mais novo de que você tem uma ilusão que todo mundo está fazendo. Ah, mãe, todos os meus amigos estão fazendo, todo mundo está fazendo as coisas, e que é um fenômeno de redes. Redes dá essa impressão para a gente, que está todo mundo fumando, todo mundo está usando um app, alguma coisa. Tá. E aí, eu deixei aqui nos slides, quem optar por fazer o GEF, eu vou mostrar, eu ainda não consegui resolver o problema do GEF, mas ele fica usável. Então, quem quiser... E talvez vocês não tenham, não sei se alguém tentou baixar o GEF, e talvez seja a minha configuração que está dando problemas, talvez eu só não dê. Então, você pode abaixar o GEF de graça aqui. Se aparecer aqui, você tem que ter Java 8, pelo menos, tem a solução aqui. Se depois ficar, uma vez que você começa o GEF, mas ele para no Starting Modules, tem a solução aqui. E essas soluções são fáceis de implementar. Eu não entendo o que está por trás do Windows, dos computadores, assim, eu consegui resolver isso aí. E aí aqui tem um tutorial do GEF. Quem quiser, eu achei esse, é cheio de tutorial, tem centenas, mas esse eu achei um bom, a pessoa explica bem, não é confuso. Então tá, então deixa eu tentar fazer a minha apresentação. Ver se eu vou conseguir fazer. Se eu fosse aluno em vez de professor, olá, meu nome é Bernardo Miller. Hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre... sobre o seguinte... É um pouquinho o método Snowball que foi falado. Eu não sei se isso aqui se chama método Snowball, mas acho que é parecido. Você vai na Amazon e eu tentei fazer isso hoje de manhã. Eu ia fazer com esses dados, mas eu não tive tempo, não tive fôlego, eu acabei usando os dados de alguém nos Estados Unidos. Mas é o seguinte, vai na Amazon e eu botei assim, Lula, o herói do povo, Lula, o filho da luta. Tem um livro famoso assim. Então, a ideia é começar com um livro... Eu quero uma oposição, eu quero Lula, depois tentar com outro de Bolsonaro, ou alguma coisa assim, quero pegar polarização. Aí aparece o livro lá, o preço e tudo, e aí você vai para baixo, assim, aparece assim, quem comprou esse livro também comprou esse outro. Aí tinha a luta está viva, de Gessé Macedo, uma coisa assim. E aí eu comecei a fazer uma planilha que eu botava... esse primeiro livro do Lula está com esse livro da luta. E assim por diante. Aí você vai, Snowball é isso. Todo livro novo que aparecer, você vai ter que botar ele lá, clicar nele e ver que outros livros são comprados juntos com ele. E aí uma vez que tiver vários, faz a mesma coisa com o Bolsonaro. Eu não sei de nenhum livro do Bolsonaro, mas deve ter Bolsonaro, o mito do Brasil, alguma coisa assim. Aí você vai nesse livro, quem comprou Bolsonaro, o mito do Brasil, também comprou Eu Amo Meu Revólver, alguma coisa assim, outro livro. Aí entra nesse. Quem comprou Eu Amo Meu Revólver, mais alguma coisa. Aí, uma vez que você tem todos, você faz a rede. A rede está ligando livros com outros livros que as pessoas que leram um livro leram outro. Então, eu tenho os dados aqui dos Estados Unidos, época de George Bush. Tinha essa mesma polarização na época, a gente achava essa polarização pesadíssima, mas comparado com o que veio depois nos Estados Unidos ou no Brasil, mídias sociais não eram tão comuns naquela época, mas daí, então, deixa eu pegar aqui os dados. É livros que eu quero. Tem um com blogs e um com livros. Eu quero... Tá. Então, a primeira coisa que você pode fazer, você dá uma olhada nos dados. Você vai aqui no Data Laboratory.
Ele tem 105 nós, 105 livros e 441 ligações entre eles. Então, é uma rede média, né? Média. Entra. Aqui, então, no Data Laboratory, você pode ver os dados. Primeiro, e você pode botar tanto em nodes como em edges. Então, vamos ver os nodes. Tem aqui os 105 livros. O primeiro se chamava 1000 Years for Revenge, né, os nomes, né? Losing Bin Laden, Sleeping with the Devil. Então, esses devem ser... E aí, eles classificaram. Então, esses são os labels. E aí, você pode botar outras informações. Esses dados já vieram com essa informação. Então, C, um Czinho quer dizer que é conservador, o N, neutro. Isso eles julgaram. Então, você só fazer com Lula e Bolsonaro, você quer julgar esquerda, direita e alguma coisa intermediária. E L, liberal. Isso é estranho, porque liberal nos Estados Unidos é o contrário do liberal para a gente. Liberal nos Estados Unidos quer dizer que você é de esquerda, essencialmente. E aqui quer dizer que você é de direita. Mas é assim. Então, tá. Então, os dados estão aqui. Se quiser ver os edges, o 1 e o 0 estão ligados, o livro 2 e o 0 estão ligados, o 3 e o 0, o 3 e 1 e assim por diante. Tá. A rede deveria aparecer aqui no overview, mas não aparece. Esse é o problema que eu tenho. Eu não consigo fazer ela aparecer. Mas ela aparece aqui no preview. Então, se eu vier no preview, eu dou um refresh. Está aqui a nossa rede. Eu já posso botar os labels. Eu vou aqui no Show Labels. Ele já... Tudo que você faz tem que refresh. Só aparece quando refresh. Então, estão os nomes aí. Eu posso encurtar os nomes, porque os nomes são meio compridos. E aí, eu quero mexer nela. Então, eu tenho que ir lá no Overview. Talvez a primeira coisa que eu quero fazer é tentar um layout diferente. Eu posso experimentar, então, deixa esse Fruchtgemein Reinhold, dar um run nele. Deveria aparecer aqui, não aparece, mas a gente olha aqui no preview. Vem no preview, refresh. Então, você vê que ele já está mostrando... Esse layout é redondo, né? Então, dá para ver assim. Mas... Então, tem The Clinton Wars, The Bushes, tem muito Clinton e Bush, né? Essa era a polarização aqui. O nosso é Lula e Bolsonaro, aqui é Clinton e Bush. Vamos tentar uma outra, que eu acho que ficou melhor aqui. Tem uma... Yifan Hu, deve ser o nome da pessoa que fez. Aí... Dá um refresh aqui. Então, apareceu aqui, isso aqui, desse jeito aqui. E a primeira, então, aí vou trabalhar em cima disso aqui. Ele está exploratório, né? A gente quer explorar isso aqui. Talvez só aqui batendo o olho, eu não conheço muito esses livros, mas... e não adianta ver se tem Bush no título ou não, porque pode ser enaltecendo o Bush ou criticando ele. Então vamos tentar primeiro uma classificação por modularidade. Vem aqui no Overview. Vem aqui do lado direito em modularidade. Você tem que dar um run. Só dar um OK aqui. Vai aparecer um gráfico, mas isso aqui não ajuda muito, então fecha. E agora que eu criei o parâmetro de modularidade, eu posso vir aqui mexer na aparência do gráfico, tanto nos nodes como nos edges. Eu vou mexer nos nodes. E eu posso mexer na cor, no tamanho do nó, na cor da palavra e no tamanho da palavra. Então, vamos mexer na cor primeiro. Então, está em cor. E eu quero particionar. A minha rede. E eu vou usar esse parâmetro de modularidade que eu criei. Eu acabei de criar. E ele mesmo escolheu 4. Né? A outra rede que a gente viu hoje de bioeconomia, biocombustíveis, fez vários aqui. Ele botou em 4. Deveria aparecer aqui, não aparece. Vamos olhar lá no preview. Eu dou um refresh. E não aconteceu nada. Deixa eu voltar. Acho que eu tenho que dar um apply aqui. Tem que dar um apply, senão não vai. Volta aqui. Então, tá. Vou dar um close, mesmo que a gente perca alguns. Aqui, você vê.
Então, o que parece aqui é que Deus, você vê, ele identificou realmente umas comunidades. Esse roxo parece ser um lado que está todo junto, e esse azul, ele é próximo ao roxo, mas é um pouco separado. Então, e aqui a mesma coisa com o verde é bem distinto do roxo, e o laranjado é junto com o verde. Então, eu fico imaginando assim, aqui óbvio, tem esquerda e direita, mas tem modalidade de esquerda e direita. Por exemplo, direita, eu não sei se é o caso aqui, você teria que analisar, mas direita tem conservadores e tem liberais, mais liberais, né? Que são, os dois são mais à direita e concordam com muitas coisas, mas algumas coisas não tanto. Por exemplo, o papel do governo, os liberais, os libertários, pelo menos, querem muito pouco o governo, enquanto o conservador, ele quer imposto baixo, mas ele pode até querer um governo que interfira e faça as coisas que ele quer que faça. Então, é interessante, e daí o interessante seria olhar os livros, né, se a gente conhecesse os livros. Então, segunda coisa, vamos ver se isso bate com a classificação que eles fizeram. Porque eles fizeram aquela classificação por L, C e M, conservador, liberal e neutro, e vamos ver se ela bate com a classificação que o próprio a rede fez sem ter informação nenhuma sobre os livros. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou usar o velho aparece já aqui. Você vê? Então, aqui ele diz que 46% dos livros são conservadores, são os roxos, e os laranjados, 40% liberais, mais ou menos dividido, e os neutros são N. Don't apply. Volto lá. Ainda está na modalidade anterior. Assim que eu der o refresh, vai mudar. Deixa eu até ir para trás um pouco. E a gente pode dar um refresh, vamos ver se muda muito. Você vê que não mudou tanto, né? Tem os conservadores, os livros que o pessoal que pegou esses dados acha que é conservador, os liberais, e tem os neutros aqui no meio, e os neutros realmente estão mais ou menos no meio, né? Deve ser aquele livro que critica os dois lados, ou que não critica ninguém, ou alguma coisa assim. Então, uma coisa interessante de fazer é, vamos achar esses caras centrais, esses caras que estão entre... que são, se pegar todos os caminhos mais curtos entre qualquer par, esse está na maior porcentagem desses caminhos mais curtos entre qualquer par. Então, para fazer isso, vamos lá vamos aqui. Esse aqui você teria que vir aqui no Network Diameter. Network Diameter, o diâmetro, os caminhos, os maiores caminhos entre dentro da rede. Aparece aqui, só dá um OK. Esse gráfico aqui, não tem muito a fazer com ele. E agora eu vou mudar o tamanho do nó. Eu ainda estou em nós, mas eu vou, em vez de mudar a cor, vou deixar a cor do jeito que está lá. Vou até botar outra modularidade que já estava lá, quando voltar. Mas vou mudar o tamanho do nó. E eu vou ranquear por esse betweenness centrality. Quem faz essa ponte, quem está quem está no meio entre muitos outros. Seria alguém que a informação tem que passar por ele. Então, botei aqui. E ele vai mudar o tamanho dos nós. Os menor nó vamos deixar em 2, mais ou menos, 2. E o maior nó vamos botar em 15. Então, quem tem muito betweenness centrality vai estar bem maior do que os outros. Então, apply. Vou para o preview. Deixa eu dar um refresh aqui e vamos chegar mais perto. Você vê que tem aqui um bem grande aqui, tem outro bem grande aqui, e tem esse price of loyalty aqui. Professor, seriam tipo os hubs assim da rede? Não são os hubs. A gente vai fazer isso depois. Os hubs são assim os mais importantes, quem tem mais conexões e quem tem conexões mais importantes. Esse aqui é um pouquinho mais sutil. Ele às vezes não tem muitas conexões.
Imagine só se você tivesse essa rede que eu estou mostrando aqui e tivesse o roxo em cima, bastante conectado entre si, o laranjado embaixo e só um no meio, um verde só no meio que está conectado entre os dois. Esse cara seria uma passagem necessária para qualquer um dos roxos conversarem com qualquer um dos amarelos. Então, ele tem esse between central, ele é importante porque muita da informação tem que passar por ele. Claro, a informação que vai ficar dentro do roxo lá não precisa passar por ele, dentro do laranjado não precisa passar por ele, mas qualquer roxo que for falar com o laranjado, ele está muito central. Então, vamos dar uma olhada aqui, que livro é esse aqui? Então, você vê que esses livros realmente estão até meio centrais. O que isso aqui quer dizer nesse contexto? Quer dizer que pessoas que leram The Bushes também leram vários livros liberais e leram vários livros conservadores aqui. Então, deve ser... Ou, às vezes é só porque é um hit. Quem gosta do Bush leu para achar coisas boas, quem não gosta do Bush, às vezes é porque quem escreveu é uma pessoa muito famosa, renomada, é um biógrafo famoso, aí todo mundo lê, né, por razões diferentes. Mas essa pergunta é boa, então vamos contrastar isso aqui. Esses aqui são os centrais. Vamos pedir agora para ele aumentar o tamanho dos nós dos mais ligados, os que têm mais ligações. Eu vou usar o PageRank. Eu vou ter que criar ele aqui, né? O PageRank é o algoritmo da Google. Ele diz, eu podia fazer aqui o average degree. Quem que tem mais graus, mais ligações em média do que os outros? Mas eu não quero só as ligações, eu quero saber quem tem mais, mas eu quero ponderar essas ligações por quem é que está ligado com outros livros mais importantes. Né? Essa é a essência do que a gente vai ver na aula que vem no Hausmann e Dalgas. Vamos usar esse também, é o que o Google usa. Você não está só contando ligações, você está dizendo esse cara tem bastante ligações e as ligações são importantes. Então, eu vou run o PageRank aqui, dar um OK, fecha aqui. E agora eu vou pedir para ele botar o tamanho do nó por PageRank. E vamos ver se muda comparado com o que a gente tinha. Aqui no preview. Lembra que esses são os centrais. Agora vamos ver os mais ligados. Então aqui mudou, né? O The Bushes aqui, que é muito central, ele não tem tantas ligações. Ele tem algumas ligações para cá. Os que têm mais ligações são esses dentro das comunidades, né? Deixa eu chegar mais perto aqui. Então, são esses que estão aqui. Esses grandes aqui, todo mundo... São os hubs, todo mundo está ligado com eles, todo mundo... São os livros mais famosos, mas isso aqui mostra polarização também, né? Que os hubs estão dentro das comunidades e não no centro. Uma coisa que podia ser que podia ter um hub que também é central. Todo mundo lê e as pessoas das duas comunidades leem. Mas o que acontece aqui não. Os hubs são dentro. É o que chamam de echo chamber, né? Echo chambers. Eles estão falando entre si e o pessoal aqui não ouve eles. Tem um livro aqui que chama... que é o cara que era do Saturday Night Live, ele escreveu um livro chamado The Lying Liars and the Liars That Tell the Lies. Ele é um democrata falando sobre republicanos. Então... E claro que eu podia ter as duas informações aqui mudando o tamanho ou a cor dos nomes. Você pode mudar o tamanho ou a cor dos nomes e então você pode ter dados de centralidade, de a importância, etc. Então é isso. Essa é a minha apresentação. Eu vou...
Tá. Alguém tem alguma pergunta sobre as apresentações? Aí fica assim, na próxima aula, até se alguém quiser fazer a apresentação já na próxima aula, dá para fazer, mas na próxima aula vai ter o paper do Hausmann e Hidalgo, mas aí, semana que vem, vamos ver se a gente acaba essas apresentações todas. E qualquer dúvida que tiver, por exemplo, do uso do GEF ou qualquer outra coisa, ou se tiver uma outra ideia, quiser me consultar, é só falar comigo, manda um e-mail para mim. Perfeito, professor. Obrigada. Hein? Então é isso. Tá, vamos parar aqui. Eu tenho que parar, apesar de ter começado tarde, porque eu tenho um negócio agora às 3h30 que eu tenho que fazer. E a gente fica assim. Essa vez gravou. Quem chegou tarde, se você estava procurando a gravação da aula passada, eu esqueci de gravar, então ela não está lá. Mas é até bom, porque na aula passada eu me confundi tanto, foi tão desorganizado que é até bom que não tenha registro para a posteridade disso. Então tá bom. Até quinta-feira. E lembra, o paper está lá, mas chama The Building Blocks of Economic Complexity.